Podcasts. Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando aqui mais um Derico Convida através do Olá Podcasts, que você pode acessar pelo www.olapodcast.com ou através de outras mídias e outras plataformas, streamings que você mais preferir. Deezer, Spotify, YouTube, onde você for, estará lá Derico Convida. Minhas redes no Spotify. Estou lá no Spotify agora lançando toda a minha discografia no Derico Ciotti, é o meu canal no Spotify. Vai lá, você quer escutar um saxofone, uma flauta, tá tudo lá. YouTube e Facebook é Derico Oficial. Instagram é Derico.ciotti. E aí, eu quero saber mais coisas da história da vida dele e tal, quando que ele começou a ter rabo, e aí, essas curiosidades, né? Tá lá, derico@derico.com.br, você pode entrar em contato direto comigo, ou então pelo site derico.com.br, tá lá todas as minhas performances no jogo durante os 28 anos que eu fiquei lá, e coisas. Antes de a gente começar com a nossa querida convidada, eu vou dar uma dica de um evento que a gente vai fazer dia 30 de agosto de 2023, 30 de agosto, no Centro de Convenções Rebouças. É um evento beneficente, eu sou voluntário do Hospital das Clínicas, e dentro do Hospital das Clínicas existe o ICR, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, que é uma referência em transplante para criança e adolescente. Então, o evento vai se chamar 1000 Motivos para Doar. Por quê? Porque a gente está comemorando os 1000, se é que se comemora, mas acho que se comemora, né? O termo é esse, 1000 transplantes já realizados pelo ICR. E a gente vai fazer um evento beneficente para poder arrecadar fundos para melhorar tecnologicamente, humanamente, o serviço e o atendimento às crianças e adolescentes lá dentro do ICR. Então está aqui embaixo o QR Code, o link para você poder participar e doar. E se você quiser presencialmente participar para ver o show, que vai ter um monte de gente bacana lá, você anote aí dia 30 de agosto, 8 da noite, no Centro de Convenções Rebouças aqui em São Paulo. Ok? Dito isso, estamos aqui com Madeleine Lasco, que eu sou um fã seu, bicho. Assim, já ouvia, via suas crônicas, coisas no UOL e tal. A gente estava conversando aqui, você na Jovem Pan e tudo mais. Mas aí eu comecei a ver você em participações, né? Citações, e que eu falei, puta, como essa mulher é sensacional. Aí eu estava aqui, eu falei, vamos convidar a Madeleine Lasco. E aí eu soube que você era da Olá Podcast. Sim. Você participou aqui ativamente junto com o Bruno Venga, que é o nosso querido mentor, tendo um programa, um podcast, onde você era histórias que eu não posso contar, como é que é? Isso, chamava Histórias que eu não posso contar. Ainda tá na plataforma. Ainda tá na plataforma, mas você não tá gravando mais. Não, há muito tempo, porque foi um projeto que a gente fez antes da pandemia e depois tinha que viabilizar ele comercialmente. Sim. Aí era complicado porque ele demanda muito trabalho. Muita pesquisa. Né? Muita pesquisa. Ele, na verdade, era uma forma debochada de contar histórias reais da política que as pessoas não lembram. Então, lá tem o episódio do Roberto Jefferson, tem o episódio Jair Bolsonaro. Anões do orçamento, mas não essa coisa, essa farofa burocrática, que virou. Não, essa farofa que virou, que fulano fala uma coisa, fala outra. Não, eu ia recuperando os áudios históricos. Reais. Puta, reais, da Assembleia Nacional Constituinte, documental, assim. Então, isso dava muito trabalho, porque muitas dessas coisas que eu ia levantando, eu cobri aquilo. Então, eu lembro de memória. Coisas que hoje você fala para as pessoas não acham sabem, que é mentira. É mentira. Por você exemplo, tá inventando. A primeira campanha via internet que foi feita no Brasil foi o Bolsonaro que fez para o Ciro Gomes. Olha isso. Cara. E depois ele fez pro Lula. Em 2003. E aí tem o áudio dele explicando, ninguém levava a sério na época.
ele tinha uma rede de e-mails que tinha acho que 10 mil e-mails com quartéis do Brasil inteiro, gente dos quartéis, que tinha pelo menos um de cada quartel. Ele cobria todos os quartéis. E aí o Ciro Gomes nem pediu nada para ele. O Ciro nem gostava dele, era a favor de caçarem ele naquela época. Nós estamos falando de 2003. 20 anos. E aí ele mandou, porque o Ciro Gomes foi não sei onde, falou de Forças Armadas, ele falou, é o único que falou de Forças Armadas. Vamos lá aqui. E aí depois ele fez isso para o Lula, em 2003, declarou voto no Lula. Que doideira isso. E as pessoas esquecem, né? As pessoas então, esquecem. Mas na verdade isso é um privilégio, não é brasileiro, né? Porque as pessoas esquecem das coisas da política na Itália, na Alemanha, no mundo inteiro, né? Isso é uma coisa de prerrogativa do ser humano, né? As pessoas querem... parece que é uma coisa que vamos deixar isso naquele limbo obscuro para que ninguém mais fale, para que ninguém mais lembre, ou é uma coisa do brasileiro? Eu acho que o brasileiro tem mais, porque o nosso debate público, ele é muito empobrecido. E ele é muito empobrecido porque a nossa elite de grana, por ter sido um país sempre muito desigual, ela não precisa competir, então é burra. Ah, bom, isso sim. É uma elite muito burra. Falta exercício mental, né? Burra, assim... Ao extremo. Por exemplo, você vê pessoas sendo celebradas na mídia como intelectuais que não têm produção acadêmica. Zero. E o intelectual... E assim, setores da mídia mesmo, da imprensa, da publicidade, que não sabem a diferença entre alguém que tem um doutorado e fala para mídia e um intelectual ou alguém com produção universitária. Não sabe a diferença. Sim. Então, assim, o que acontece? O debate vai ficando muito empobrecido porque vai se nivelando por baixo, na verdade, né? E aí você tem um grau de analfabetismo funcional gigantesco. Sim. As pessoas têm urgências, as pessoas têm medos, têm pouco acesso a formas de consumir informação. O que a pessoa tem? É o celular. Então, mas dentro do celular você tem uma gama de possibilidades, não tem? Ou as pessoas não têm conhecimento nem disso? Se você tem pós-pago, e você é essa minoria... Bom, é verdade. Você tem essa gama. Que concordo. Aqui tem um problema, que isso técnicos do mundo todo apontam, que você não tem países mais ricos onde o seu pacote de dados você pode usar. Aqui, a grande maioria, a maioria esmagadora é pré-pago. Sim. As empresas de telefonia fizeram acordo com as plataformas de rede social. Então, quando você entra no Zap, no Facebook, no YouTube, no Google, você paga para dar busca. Você paga para dar busca. Mas nas redes sociais, não. Tinha uma pesquisa anos atrás que 60 e poucos % dos brasileiros achavam que Facebook era sinônimo de internet. Então, o que acontece? Hoje, você tem a notícia, pega aquele print e manda no Zap. O Zap, você não paga o seu pacote. Para disseminar, entendi. Só que se você for procurar notícia para ler, você paga. Sim. Então, dali você já breca um monte de coisa, vai simplificando. É um critério, quer dizer, você tem uma triagem meio que econômica, digamos assim. Sim. Sim, uma grande parte da população não vai ter acesso a esse tipo de informação. E aí se discute o paywall, o modelo dos jornais, da mídia, ok, mas a gente não chega nem aí. Sim. O cara não tem nem o pacote de dados. Entendi. Então, assim, isso vai nivelando o debate cada vez mais por baixo. E também vai trazendo para a mídia uma necessidade do clique. Então, assim... De ter views, de ter o acesso, né, na verdade. Gente muito incendiária, cada vez mais... Mais incontrolável. Mais despirocada, né? Aquela... Rodrigo, eu tava conversando esse dia com um amigo meu, que é um grande intelectual brasileiro, tá dando aula lá em Madrid. Aí ele falou assim pra mim, olha, certas coisas, elas são que nem um acidente de automóvel. Você não consegue parar de olhar, mas é melhor não se meter. Você fica só olhando. Exatamente. E o nosso debate público meio que virou isso, né? Um surtado de um lado, um surtado do outro. Não resolve nada, não se debate nada, na verdade, né? Não se aprofunda nenhuma discussão. Nada. E aí você vê, assim, muita gente inútil começando a achar que faz grandes coisas, enfim. Então, mas aí você acha que isso tem a ver com essa filosofia nossa de capitanias hereditárias, de que ainda existe uma
os Junqueira brigando com os Albuquerque, os Teixeira com os Figueiredo, lá, sei lá. Porque a visão que a gente tem, eu que viajo muito, você viaja, a gente se depara com coisas assim que são da época das 1700, 1600, né, de poder, né? E isso se prolifera no ambiente de Brasília, na verdade, né? Porque são esses representantes que vão para lá, não é? E que também estão na mídia, de certa Exatamente. forma. Porque, assim, Exatamente. A gente reconhece, estando na mídia, quem não é herdeiro como eu, a gente reconhece quem são os herdeiros. Sim. Desse clã, né? Quem são os Barbalho, quem são os Calheiros, né? E tem uma expressão que a molecada criou agora na internet que eu morro de rir, que é Nepo Babies. São os filhos... Os filhos, olha é o cara que ele só tá lá porque ele é filho de alguém, porque não sei o quê. Isso sempre existiu aqui no Brasil, é a nossa estrutura social. Sim. O que a gente tem uma mudança agora? Nós temos um produto para esses caras, que são essa elite, que sistematicamente oprime um país inteiro para que ele continue desigual. Sim. Eles têm um produto que eles podem dizer que eles não são mais opressores. Eles estão em desconstrução. Eles são aliados. Eles são antirracistas. Eles são anti não sei o que lá. Eles falam isso, botam um boné de fazer cosplay do MST, faz um cosplay do MST e pronto. Estão inseridos no contexto. Aí ele passa a ser o defensor do oprimido e acusar um cara que tá lá embaixo da pirâmide, aquele que é o opressor, por quê? Porque você não repete o que eu tô mandando. Então é o jeito dele continuar a ser tendo poder, dele continuar a ser o senhor de engenho, só que a escravidão dele é do bem, porque ele tá lá defendendo. São vassalos bacanas, né? São aqueles vassalos bonitinhos. Tá? E trata as pessoas assim, a pessoa não pode ter opinião, não pode ter uma nuance, não pode ter nada. Tem que repetir sempre aquele mesmo discurso que vem de uma elite. E que não pega na periferia. Cultura, não quer dar cultura, não quer dar acesso a um novo conceito de pensamento, porque isso cria um inimigo, né, na verdade. Sim, imagina se esse povo todo... tivesse acesso à cultura. E realmente começasse a fazer críticas a essa elite que agora se diz, não sei o que, em desconstrução. E tomasse as vagas desse povo. Porque a gente tem um movimento, né, de tomar lugares, mas ele é tênue. Sim. Ele é tênue. Sim. Não é uma coisa que assim, houve uma revolução educacional. Não é um tsunami, né? Não. E a gente vê que uma das reações a esse movimento é importar um discurso americano, que é um discurso que não tem nada a ver com a nossa realidade social, não tem nada a ver com a nossa formação de país. Mas, enfim, essa nossa elite sempre foi muito voltada para os Estados Unidos, né? Sempre copiou. Sim, culturalmente até, nossas ações, gostos, música, o que toca no rádio, o que a gente vê no cinema. Você não lembra que tinha acho que na 89, tinha nos anos 90, o Chi Marquinho? Sim. Que era tudo nos Estados Unidos é melhor. Eles são assim. Eles são assim. Nos Estados Unidos é melhor, vão pra Europa e lá é melhor. E não tem um amor pelo país, né? Que não é patriotismo, digamos assim, mas é aquela coisa de você reverenciar o que você tem aqui, né? As coisas culturais daqui, as cores daqui, os gostos daqui, a língua daqui. Nada tem relevância, né? Outro dia eu vi um festival religioso muito tradicional do interior de Goiás, que eles saem com uma vestimenta branca e tochas na mão. De Ku Klux Klan. Os caras acharam que fosse. E gente interior de Goiás, imagina. Não, assim, os caras, tipo, no interior de Goiás é um negócio tradicional, de 1600 e pouco, fazem isso todo ano. É uma tradição deles, mas assim, como essa nossa elite, ela é burra. Autorreferente, não tenho noção, assim, do quanto é burra, os caras não tiveram vergonha de falar na internet que aquilo eles achavam que era Ku Klux Klan. Por quê? Porque a única referência que eles têm cultural é isso, é de lá de fora. Daqui de dentro eles não têm a referência. É muito limitado, né? Então, assim, ele tava lá confessando que é um ignorante. Falando uma pataquada. Só que assim, um mundo de gente vai no embalo. Um influencer. Começa a xingar o cara do festival. E aí eles vêm com aquela, não, porque a estética... Não é, mano, você é burro, não foi pesquisar. Só que... Como a gente tem essa dinâmica de rede social hoje,
As pessoas que agem assim, fazendo bullying, elas conseguem se viabilizar. Por quê? Porque a estrutura da rede social, a arquitetura da rede social, Propicia isso? ela é para isso. A rede social, ela é uma arena romana. Então, virou um grande... como é que se fala? Puta, perdi o termo lá, em Roma. O Coliseu. Coliseu. Virou um grande coliseu? Você joga para os leões? É isso. Porque assim, qual que é o business da rede social? É coletar o máximo possível de dados seus para vender publicidade segmentada. Sim. Para fazer isso, o que ela precisa? Te reter o maior tempo possível ali. Sim. Para te reter ali, ela vai mexer com as suas emoções. Quais são as emoções que te fazem ficar mais tempo? É ódio e medo. Olha só. Então, assim, as pessoas acham que você segue um monte de gente e aí vão aparecendo os posts daquelas pessoas para você. Não é assim. Não tem post de amigo seu que você segue, que você não vê o cara postar faz um ano. Sim. E de repente você vê lá o cara tá postando todo dia. Por quê? Porque ele vai te mostrar, você acha que você tá vendo quem você segue, mas não é. É o que você fica mais tempo. Então, um post de um ataque de um grupo a um indivíduo ou de um ataque contra um grupo, ele tem 67,5% mais chances de viralizar do que qualquer outro tipo de post, inclua aqui até mulher pelada. Por quê? Por conta do ódio, da sedução. Porque, assim, quando ele vê que ataque contra um grupo, ele vai mostrar aquilo para mais pessoas, porque o algoritmo deu sabe certo que com aquilo ele, engaja. Vai colocando para todo mundo, vai mostrando para todo mundo. Então, ele distribui para mais gente o ataque, a pessoa se sente compelida a atacar e vai distribuindo para a rede dela. É uma máquina que funciona para isso. Que doideira isso. E aí a gente não percebe isso, né? Não, porque é um controle... subliminar. E é emocional, sobretudo. Tem uma emoção que eles falam que é o principal combustível da rede, que chama Schadenfreude. Só tem em alemão essa definição. Que é a sensação de prazer que você tem quando alguém de quem você não gosta se dá mal. Putz. Isso é o principal combustível. E aí o que acontece? Isso é moralmente reprovável, tripudiar. Sim. Mas na rede, como junta aquele enxame funciona. de gente, funciona porque o grupo te dá uma desculpa moral para você ter um prazer mórbido. Então a pessoa tá lá, sendo um porco com a outra pessoa. E você tá vibrando. O outro tá vibrando. Ou tem aquele o sonso, né? Que assim, tá todo mundo apedrejando alguém, ele chega lá... tadinho. Mas só pra participar. Exatamente. Ele tá adorando. Fazendo o advogado do diabo aqui. Tá lá. E assim, isso é uma coisa que a gente não percebe que mexe com a gente, porque a gente não quer dizer que a gente é manipulável. Sim. Mas todo mundo já teve isso. Quantas vezes você não... comigo já aconteceu. Você tá respondendo lá, você fala, mas por que eu tô respondendo essa pessoa que eu nem conheço, cara? É verdade. Pessoa louca. Não, oi. Aí você fala, quem é esse cara que tá me dando oi? Aí você fala assim, oi. Pronto, fudeu. Você fala, puta, por que eu fui falar oi, bicho? Aqueles que parecem bonzinho. Puta, começa a vir com um monte de coisa. Então, assim, na verdade, é uma curiosidade também, né? Da gente, né? Eu me coloco nisso porque eu sofro desse mal. De você falar, porra, cara, deixa eu cutucar aqui. Deixa eu ir aqui. Deixa eu ver lá. Então eu comecei a me policiar com relação a isso, porque isso aqui realmente... Eu estava contando agora pro Bruno, né? Que a gente estava falando de você. Eu falei, cara, eu fui pesquisar um carro, que eu ia comprar um carro, trocar de carro e tal. Cara... parecia que eu estava buscando isso há anos e que o cara resolveu o meu problema e começou tudo que eu faço agora vem uma coleção de carros. Eu falo, mas eu não quero, eu já resolvi. E não tem como você parar, porque agora ficou uma coisa... descobri as suas necessidades. E não é assim, né? É uma coisa que eles estão intromissão, trabalhando. Né? Mas, pelo amor de Deus. Porque, assim, eles vão trabalhar e isso quando chegar a inteligência artificial num uso mais... vai destrambelhar isso. Vai. E assim, não sei se você já tem uma experiência que é ótima. Você fala do lado perto do seu celular.
alguma coisa que nunca você fala. Começa a falar de capoeira. Vai acontecer a mesma coisa, vai aparecer Vai tudo. aparecer um monte de Olodum. E você nem quer a capoeira. Então, assim, isso é algo que, como tá ficando muito evidente, eles estão começando Opa, a tá ter de demais. refinar. Não, a ter de refinar por quê? Porque o cara que faz o anúncio, vamos dizer, o cara que faz o anúncio de carro, que tá pagando o anúncio de carro, ele também tá recebendo as coisas que ele já comprou. Aí ele fala, pô, Entendi. será que eu tô pagando pra mostrar o meu anúncio pra quem quer comprar ou pra quem já comprou? Teoricamente, no meu caso, para quem já comprou. Então, não tem eficiência nenhuma. aí você, vamos dizer, você vai anunciar uma coisa sua e vai pagar pra plataforma distribuir. Você não vai ficar com isso na cabeça? Será que ela tá mostrando pros sim. caras que já compraram? É, Tá tomando meu dinheiro? exatamente. E aí você tem os patrocinadores grandes pegando no pé da plataforma. Mas o quê? Para mudar Pra essa fazer o estratégia? refino, pra fazer o refino disso Ah. e conseguir identificar exatamente quem tá precisando no momento. E aí vai ficar cada vez mais invasivo e cada vez mais manipulando o nosso comportamento. Porque ele vai chegar fundo aonde, no cerne da... Você sabe que, por exemplo, dados que eles coletam da gente, as pessoas acham que dado é o seu CPF, é o que você digita. Eles coletam mais de 70 mil pontos de dados diferentes. Por exemplo, onde está o seu olho quando você olha a tela? Qual é o ritmo que você desliza? Onde você para? 24 horas do microfone do seu celular, mesmo quando você não está no aplicativo. Fica à disposição. Então, coleta para saber tudo de você. E chega num nível assim. Hoje, os algoritmos das redes sociais, eu não estou nem falando inteligência artificial, nada disso. Eles já são capazes, por exemplo, num caso de transtorno bipolar, de prever a pessoa passando da fase depressiva para maníaca e vice-versa com mais precisão do que a própria pessoa, a família e o médico. E aí, assim, você tem uma decisão comercial. Você pode oferecer um serviço que a pessoa seja avisada quando ela está passando de uma fase para outra. Para ela saber, para ela... Tentar se resolver. Isso, para já se prevenir, enfim. Nossa. Você pode oferecer. Só que isso aqui, ele é um serviço médico, ele é de comunicação. E se errar, é psicólogo, quem arga, entendeu? Vira um rolo. Sim. Você pode não entrar nessa seara e simplesmente, quando a pessoa passa para a fase maníaca, começar a apresentar um monte de anúncio de coisa para ela comprar e os amigos dela comprando. Que aí ela vai comprar tudo. É uma decisão ética. Quer dizer, a gente não sabe o que eles estão fazendo. Usar o fato para vender. Pode. Então, mas isso é ético? Não. Mas a questão é, ele não está chegando lá e falando, mostre para as pessoas que têm uma patologia. Não. Ele está falando, mostra para quem tiver mais chance de clicar e efetivar a venda. Sim. Só que ele não está pondo uma salvaguarda, excetuando pessoas com patologias, crianças e não sei o quê. Ele não está pondo a salvaguarda. Joga tudo no balaio. Que é assim que está funcionando. Mas na verdade, quem tem o poder de discernir sobre o que é correto e o que não é correto não é o dono da plataforma? Se tiver uma regra que ele tem que seguir, não tem? Ah, entendi. Esse que é o problema, porque quando... Tá certo, lógico. Hoje, assim, a gente tá falando em regulação aqui no Brasil, lei de fake news. De 10 anos, não sei quantos anos isso já. Então, mas fala de uma coisa que, assim, o que fulano pode falar, qual o limite do humor, qual o sexo dos anjos, uma discussão chinelagem que nós temos aqui. Fora, o que é que se discute? Qual que é a figura jurídica dessas empresas? Porque elas estão hoje em dia como serviço de mensagem ou como agência de publicidade, que não é nenhuma nem outra. Sim. Então, assim, precisa se criar uma figura jurídica por que são essas empresas. Que é desvio de função, na verdade. Elas são registradas como uma coisa e fazem outra. Né? Porque a atividade delas não existe. Não existe. Então, assim, você vai ter que criar. E dizem sempre que, assim, os engenheiros estão à frente do pessoal da informação e que está à frente dos advogados e de quem faz as leis. Então, cada vez mais a gente vai ver um descompasso disso. E cada vez mais isso afetando a sociedade, assim, enormemente. Pois é, porque todo você mundo já fica sente. escravo disso, de uma certa forma, né? Tudo que você faz passa a ter o crivo da internet. Você eu vou fazer isso porque eu vou ter mais seguidores, ou o resultado sobre as ações que você faz
ficou muito pequeno, na verdade, né? Porque eles deixaram de ter uma relevância não, vou estudar porque eu quero ser um cara que tenha conteúdo de conhecimento e de aumentar o meu caráter. Não, cara, agora é quantos seguidores você tem. E aquelas formulinhas, não, o que tem de coach? Que é o que coach, cara? Até hoje eu não descobri o que quer dizer um coach, é o cara. Que descobriu Porque uma coisa que ele fala lá que o povo... Coach é jogador de técnico de futebol, técnico de vôlei. Agora, o cara ser coach de quê, bicho? Influenciador. Surgiu, assim, o coach como alguém que... Era como se fosse um técnico de futebol, mas para gerir a sua carreira. Surgiu assim, você tem que fazer mais mentoria, você tem que fazer mais curso. Se você tá... Surgiu assim. Como é que se fala? Um mentor, conselheiro. Surgiu assim. Mas aí, agora, cara, tem... Todo mundo virou uma profissão. Não, e os caras, influencer. Assim... Influencer, mas assim... O cara já fez o quê na área que ele tá fazendo? Nada. Porque, por exemplo, eu sou sócia de uma EdTech, de uma empresa de educação para alta gestão, a GoNew. E a gente faz, por exemplo, estamos publicando um livro que sobre governança social sem ideologia e na prática, tirando toda essa perfumaria. Quem que faz parte ali do livro? São pessoas que têm história, que têm 20, 30 anos em conselho de empresa. Tem história para contar, né? São pessoas que têm experiência na área, que contam o que elas fizeram que deu certo, o que elas fizeram que não deu certo, coisas que descobriram depois, são grandes executivos. Você tem, isso dá trabalho fazer. E não dá aquele impacto uau na rede. Você pode fazer a mesma publicação pegando uns gatos pingados que nunca pisaram numa empresa, sim, que lacram todo dia na internet, e eles inventam conceitos assim. Do nada. Não é bem do nada. Eles pegam coisas que vêm da universidade, que são teorias críticas, que são hipóteses, assim, simplificando, e tratam como se fosse uma explicação de um fenômeno. Então você tem racismo estrutural, machismo estrutural. Por exemplo, um grande intelectual brasileiro, de verdade, o Muniz Sodré, fala que nada disso é estrutural, é institucional. Porque nenhuma estrutura brasileira funciona. Se isso fosse estrutural, não funcionaria. E tratam isso, vamos dizer, como se fosse uma explicação de um fenômeno e oferece para a empresa uma solução com base naquilo. Que é um RU. Que é uma coisa assim, que ele nem entendeu direito o que estava se discutindo. Isso, hoje, dá mais retorno de redes, de marketing. Mas o que a gente vê já começa a afetar o funcionamento das empresas. Porque você bota para dentro da sua empresa um cara que vai fazer um programa de inclusão de não sei o quê. O cara, ele faz o quê? Ele já fez alguma inclusão sem ser dele próprio? Sim, na folha de pagamento da sua empresa? Sem ser isso, ele já incluiu alguma coisa? Não, ele não incluiu. É um cara que faz bullying na internet o dia inteiro, que xinga os outros, que não sei o quê. Quando você coloca uma pessoa dessa numa estrutura que precisa funcionar e que leva o pão na mesa de várias famílias, essa presença vai ser tóxica. Mas é tipo um tiro no pé? Muito! Muito! Mas as pessoas não têm noção disso? Nas empresas já começam a perceber. Tem muita demanda agora por esse livro que a gente publicou da GoNew. Porque é um livro que vai mostrando iniciativas abrindo os olhos. Iniciativas que são só de lacração. Sim. E aí, assim, por outro lado, uma necessidade real. Por exemplo, você tem necessidade real de incluir mais mulheres em processos decisórios. Sim. Isso por quê? Porque as pessoas são boazinhas? Não. Se dependesse dos caras, a gente estava em casa cozinhando até agora. É o resultado de uma batalha árdua de anos, né? De décadas. Só que aí acontece o quê agora? As mulheres estão aí. Os caras estão tudo puto, né? Os mais burrinhos, coitado, que perderam o lugar deles, não sei o quê, estão tudo... Mas aí o que acontece? Essas mulheres estão no mercado de trabalho, estão comprando, estão consumindo. As empresas têm que pôr mais mulher para entender como elas pensam. Sim. Então, falar a mesma língua, né, na verdade. E saber, por exemplo, num design de produto. Tem um caso que é sensacional da indústria automobilística, de um carro que era destinado para mulher, mas que deu errado porque o porta-luva quebrava a unha. E que é realmente um problema seríssimo. Não, a mulher não vai querer um negócio que ela tá quebrando a unha toda hora. Lógico.
E o cara fez o carro inteiro e por causa desse detalhe não vendeu um investimento de quantos milhões? Porque ele não tinha alguém que compreendesse o público. Olha, aqui para abrir isso aqui vai quebrar minha unha. Troca esse negocinho aqui, que era, sei lá, R$10 trocar o negócio. Perdeu. Então, assim, por isso que precisa colocar mais mulheres, mais negros, mais homossexuais, porque são pessoas que estão no mercado de consumo. Sem dúvida. Se você leva alguém que é um lacrador que faz bullying para dentro da empresa, ele não vai incluir ninguém. Vai fazer piada disso. E vai fazer piada disso, e não vai incluir, uma coisa que é um problema grande, não vai incluir homem pobre. Porque esse papo da lacração, ele é de rico, né? Que já não gosta de pobre mesmo. Onde é que fala? Que não gosta de gente que tem cheiro de ônibus. Não gosta. Então, o que acontece? Ele não vai incluir o cara que é pobre. Isso tem pesquisas mostrando. Começa a tratar mal o cara que é o branco pobre. O cara que é o negro, ele não é amigo do diretor. O cara que é o negro que está entrando na empresa. Sim. O que está entrando agora, que você quer reter. Ele não é amigo do diretor. Ele é amigo do branco pobre do bairro dele. Ele vem maltratando o cara... Na cabeça dele, ele fala, meu, próximo a ser maltratado sou eu. Tô indo pro mesmo buraco. Não, vamos sair desse lugar aqui que essa gente é louca. Então, assim, essa dinâmica da realidade social que se perde para implementar todos esses conceitos, ela já está batendo nas empresas. Então, e elas estão se mexendo? Estão. Em que sentido? Primeiro de começar a fazer governança mesmo, na área social e parar de deixar entrar esse povo que vem pelo marketing. Que vem para fuder o que vocês estão fazendo. Porque assim, quando você põe alguém que trabalha com bullying dentro de um negócio que é cooperativo, que é uma empresa, todo mundo ganha para cooperar. Mas precisa todo mundo se ajudar para sair o produto. Quando você põe alguém que trabalha com bullying, você desmonta o espírito. Sim, você chuta o pau da barraca, na verdade. Tem um negócio que, aliás, não está no meu livro porque eu fui ver depois. Tem uma pesquisa que analisou 800 programas de inclusão em universidades norte-americanas durante 20 anos. Quem não fez nenhum programa de inclusão, incluiu mais do que quem fez programas de inclusão baseados em controle de vocabulário, reconhecer privilégios e evitar microagressões. Quem faz essas 3 coisas inclui menos do que quem não faz nada. Ou seja, controle de palavra, reconhecer privilégio e evitar microagressão, exclui. Não inclui. Exclui. Na prática, exclui. Sim. Porque exclui principalmente o pobre. E acaba sendo excludente porque as pessoas que estão em grupos que são marginalizados, geralmente elas têm menos grana e menos estudo. Então, quando você exclui o pobre, você exclui mais gente desses grupos. E assim, as empresas estão começando a perceber que não tá funcionando, tá gastando muito, tá passando ridículo. E também fica refém demais, né? De cancelador. Então, porque daí começa a vir aquelas críticas, você abre uma porta para pessoas criticarem, mesmo sem ter conteúdo também, sem ter estrutura para crítica, né? Porque as pessoas que criticam, eu acho um problema criticar, assim, eu particularmente. Julgar e criticar. Dericão, eu vou fazer um festival, você não quer ser banca jogadora? Eu falo, puta, cara, eu não tenho capacidade. Derico, pelo amor de Deus, você não tem? Eu falo, não, cara, eu não tenho capacidade de julgar. Porque como é que eu vou julgar a pessoa se ela está tocando bem ou está tocando mal, se ela estudou, se ela não estudou? Eu não tenho essa capacidade, eu não sei fazer isso. Porque é muito cruel. Fizeram isso comigo e eu achava cruel. Não vou fazer isso com as outras pessoas. Mas não é porque eu não tenho conteúdo. É porque eu não tenho coragem, talvez, não sei. Mas tem gente que tem coragem, cara, de meter o pau no que você está fazendo e não ter conteúdo nenhum. Você fala assim, pô, tá bom, você está falando de mim, então você está falando do que eu faço, mas qual é a tua capacidade de julgamento? Que é sempre que eu falo, olha a biografia. O que a pessoa produziu? Nada, zero. Só tem 1 milhão de seguidores lá, sei lá se isso é currículo. Xinga alguém, mostra a bunda. Não sei se isso é currículo, cria história. Você sabe que... E aí você tem aqui do seu... Cancelando o cancelamento. Eu abro o livro com uma frase que é muito isso que você falou do cara que quer julgar. É uma frase do Aldous Huxley, portanto, mais de 50 anos, de um conto dele.
A maneira mais segura de preparar uma cruzada em favor de alguma boa causa é prometer às pessoas que elas terão a chance de maltratar alguém. Ser capaz de destruir com boa consciência, ser capaz de se comportar mal e chamar de indignação justa é o cúmulo do luxo psicológico. Aí. Mas é isso mesmo. Você sabe uma coisa assim, por exemplo, ouvindo você falar sobre esse assunto, eu não sou um cara que acredito em crítica construtiva, por exemplo. Porque a crítica é a crítica. Sim. Como é que você vai construir? Você tem que... A crítica é para ti. Ó, é o seguinte, o meu cabelo não tá legal. Isso não é uma crítica construtiva. Eu acho que crítica construtiva é uma expressão que ela não tem nenhum sentido lógico, porque ela é moral. Ela quer separar a índole de quem te faz a crítica. Exatamente. Então, fulano te fez uma crítica para te ajudar. Tipo, não, ou às vezes a pessoa que te faz a crítica, ela quer te ajudar. Ela fala, isso aqui você precisa estudar isso aqui melhor. Não, mas isso não é construtivo. Não, mas é um julgamento moral. E o outro quer só te xoxar mesmo. Tudo bem, mas eu acho assim, na verdade, o construtivo é você pegar a crítica da pessoa e aceitar e fazer a coisa ficar melhor. Aí você está saindo do limbo onde a crítica te levou e aí você constrói uma coisa diferente. Aí mas tudo bem. É que a gente tem uma sociedade de estrutura de poder muito elitizada. Um amigo, eu morei em Angola, né? Sim. E aí os angolanos falavam que a gente, mesmo quando não quer ser colonialista, a gente brasileiro, a gente com aquela coisa de apropriação cultural. Porque eles falam assim, Branca, quando vocês vêm pra cá e impõem os costumes pra gente, chama colonização. Quando a gente impõe em vocês é apropriação cultural, porque a gente nunca faz nada. Isso do crítica construtiva é um raciocínio assim também. Porque diante de uma crítica real, embasada, você pode ter uma atitude construtiva ou destrutiva. Exatamente. Mas não querem dar esse poder ao cara comum que recebeu a crítica. O poder de construir ou destruir é colocado na mão de quem já tem o poder de fazer a crítica. De quem criticou, na verdade. Então assim, ele que fez tudo acontecer. E você tira o poder. A gente tem em todos os detalhes isso. E essa coisa dos canceladores, é muito isso, né? Eles querem ter o poder de dividir o bem e o mal, vira uma coisa que vamos salvar o mundo sem nunca ter lavado um prato. Cara, eu acho isso uma coisa muito... Por exemplo, eu lembro da época do Jô, que iam as pessoas lá com vários argumentos, né, para estarem lá, né? Eu quero sentar naquele sofá. Puta, o que eu preciso fazer para sentar naquele sofá? Então o cara fala, puta, eu vou vou resolver a fome no mundo. Pô, chega um cara lá que você fala assim, cara, por mais que esse cara tenha uma ideia sensacional e tal, ele não vai resolver o problema da fome no mundo, cara. Mas ele quer estar lá, ele quer dar a solução, ele quer ser visto, ele quer ser aquela pessoa protagonista daquele momento e tal, não sei o quê. Mas ele não tem conteúdo nenhum, ele não tem estrutura nenhuma, base nenhuma para falar sobre a fome no mundo. Então ele faz uma farinha de minhoca e acha que ele vai... Porra! Você olha aquilo e fala, cara, não é por mal, cara. Mas não tem cabimento um negócio desse. Isso aqui não tem sentido nenhum. Hoje você tem... No livro eu falo das várias teorias que aí você tem um pessoal que diz que é militante, mas que não é militante porra nenhuma. Né? É um gente inútil. É um cara que ele é inútil. Nulo. Ele é inútil. Ele quer ser militante, que é puta trabalho, né, cara? Não tem um que eu faça de casa. Não tem um home office de militância. Exato. Posso mandar uma foto? São os caras que eu chamo de Che Guevara de apartamento. O cara quer ser o Che Guevara. O cara quer fazer uma revolução, ele quer aquela emoção de pegar em armas. Mas ele não quer sair do apartamento dele. Não sabe fazer uma torrada. Entendeu? A mãe lava a cueca. A mãe faz café da manhã pra ele. Isso mesmo. Como é que ele vai sentir aquilo? A rede social criou esse ecossistema, onde ele encontra vários inúteis agressivos e frustrados iguais a ele. E aí eles postam lá. Eu adoro agora... Tá uma moda, gente, nos bairros ricos, obviamente, de São Paulo e do Rio de Janeiro também, o cara ser cosplay de MST. Ah, você falou, bota o boné, outro camiseta dia, e tal. Me mandaram, o pessoal do meio empresarial, o pessoal me manda direto os cosplay de MST. Na ala VIP do Coldplay. Opa!
Outro dia tinha um evento de criptomoeda. O speaker do evento tava de cosplay do MST. E que assim, eles acham mesmo que eles estão defendendo a causa. Então, que causa que eles estão defendendo? Que causa? Aliás, porque se o cara do MST mesmo usar o boné, ele vai preso. Sim. O cosplay só passa livre porque todo mundo sabe que é moda, que é rico. Né? Que é moda. Vulcan, né? Aí fica essa... E assim, tudo bem que às vezes a gente tem que engolir esse pessoal porque é filho de gente importante. Ah, não. Não, mas assim, uma coisa é deixar o cara lá na dele. A outra coisa é levar a sério. Então, mas tem gente que leva, né? A imprensa leva a sério. Uma coisa que eu vejo na imprensa, por exemplo. Aparece um desses Che Guevara de apartamento inventando que alguém, sei lá, você fala, não, porque não sei quem denegriu. Opa, racista. Você não pode usar esse termo. Isso, porque isso é aquilo que eu te falei, controle de palavra é elitismo. Denegrir, judiação, puta, não pode. Tá. Sim, como se isso tivesse, assim... definisse o seu caráter, né? Isso é negacionismo científico, porque nada diz que o uso das palavras seja dessa forma. Eles querem fazer uma analogia de uma outra coisa que você teve no nazismo, você teve em Ruanda, que é quando você desumaniza e começa a comparar as pessoas a ratos, as pessoas a lixo. Isso é uma técnica que se faz, inclusive, em guerra. Você desumaniza para facilitar o ataque a um grupo. Você Mas empobrece, né? Aí eles são assim, tirando isso do contexto de um jeito que... criado mudo. Não racista. Pode, não pode. Mas o que acontece? A história do criado mudo, por exemplo, eu conto aqui, no livro. No Cancelando o Cancelamento. Conta. Uma influencer que fazia programa de decoração ela inventou que criado mudo tinha uma origem racista. Que é, segundo ela, criado... Cara, é demais essa história. O criado mudo eram os criados negros que ficavam ao lado da cama. Como se fosse um móvel. Como se fosse um móvel e não podia falar nada. Assim, essa história saiu na imprensa jornalistas mesmo. Deram o aval. Não, ela contou e ninguém foi atrás da origem. Ninguém falou que não era verdade. Não, e só que isso se espalhou pela imprensa inteira. Essa influencer era agenciada por uma agência de publicidade, que era a agência de publicidade que fazia a Etna na época. Sim. Chegaram para uma executiva, que é uma mulher inteligentíssima, que eu conheço, e vieram com essa história, olha, porque nós vamos fazer uma campanha, essa campanha vai ser revolucionária, vai arrasar e não sei o quê, papapá, porque o criado mudo tem origem racista. E assim, bombardeio. A executiva foi lá na internet ver se fazia sentido. Ela pega lá, isso está publicado nos principais jornais do país, ela vai achar que é mentira? Sim. Venderam a verdade para ela. Ela viu ali nos jornais. Campanha multimega milionária. No fim, descobriram a mentira. Aquilo foi ridicularizado. Mas a tragédia já estava feita, na verdade. Já. E faz parte do material da rede pública de São Paulo como se verdade fosse. Que o criado mudo não pode mais ser usado. Não, que o criado mudo tem origem nisso. Na verdade, qual que é a origem do criado mudo? Que aí eu fui... pesquisar. Que não é difícil, porque você tem, tanto na área da etimologia quanto na história da movelaria, esses são registros históricos muito recentes. Esse tipo de movelaria em casa, você vai ter a partir do quê? 1700, 1800, que isso chega para todo mundo. Isso está registrado, a galera escreveu, anotou. O que é o criado mudo? Criado mudo, quando você começa a Revolução Industrial, vão surgindo vários móveis para dar um suporte, porque a criadagem vai saindo das casas burguesas para ir trabalhar em fábrica. Então, você tem menos empregado. Tinha um que era um suporte para pratos, isso e aquilo, na Inglaterra, que é o dumbwaiter. É o criado mudo. Criado mudo. Na Alemanha, você tem a mesma tradução, que é o cabideiro. Porque ele faz, às vezes... Do criado. Do criado. Por exemplo, o dumbwaiter hoje, em inglês, é aquele elevadorzinho... De restaurante, de primeiro pro primeiro. Que não tem mais o cara para levar. Você tem o... Sim. E que assim, é dumbwaiter porque é o criado mudo por quê? Porque ele só falta falar. Entendi. Ele faz todas as funções do criado sem falar. Sem falar, você pode reduzir uma pessoa porque você tem aquele móvel de apoio. O dumbwaiter chega aqui no Brasil como esse móvelzinho de louça. Mas aqui a gente não tinha banheiro dentro de casa.
Então o pessoal começou a botar do lado da cama com uma bacia d'água pinico. Sim. E aí virou do lado da cama um criado mudo. O mesmo dumbwaiter que era da cozinha que ficou do Foi lado. pra cama. E tem o registro do primeiro que chegou, de quem que era, de qual casa. Tem tudo isso. Não tem nada de racista aí. Não, não. Por que uma pessoa inventa um negócio desse? Pra quê? Pra ser o quê? Porque daí ela vai ser reconhecida como ativista primeiro, depois como especialista em inclusão e vai ganhar uma tonelada de dinheiro fazendo publicidade. É o mercado. Não, tudo bem. Você cria a palavra, você cria o Index Prohibitorum de palavras. Primeiro você faz uma pesquisa de palavras que você pode usar como sendo discriminatórias, por exemplo. Inventa. Por exemplo, você não gosta de alguém, a pessoa falou aquela palavra, você inventa que a palavra tem origem tal. Mas isso aí é um exercício de inteligência que poderia ser usado para o bem, não poderia? Não, porque a inteligência para o bem você tem que ter uma aplicabilidade na vida real. Mas ela não está aplicando na vida real um negócio desse? Falando Não está mentira. solucionando o problema, está criando. Criar problema é mais fácil do que É, solucionar. bom, isso é verdade. Entendeu? De causador, gente isso é para criar verdade. caso. Então, assim, é gente que tem uma inteligência de criar um problema. Tá certo. Solucionar, ela não vai saber solucionar. Então, inventa-se essa lista. É uma coisa Joga que... para lá e foda-se. Vamos pensar num outro ponto. Porque aí essa pequena elite controla o pensamento do resto. Porque você interdita o pensamento. Você infere que há Bloqueia intenções ali. malignas. Entendi. E aí ninguém pode falar nada perto desse pessoal, porque ele pode inferir que tal coisa que você falou, você tinha a intenção. E o nosso problema é que isso está chegando nas estruturas de poder, no Ministério Público, Então, por exemplo, no Judiciário. Posso estar falando uma bobagem aqui, você me corrija. É o que aconteceu com a vacina, por exemplo? Do que? De falar que a vacina você tomava virava jacaré? Então, mas aquilo ali também foi uma... Enfim, da vacina, assim, tudo que foi feito de política com relação à vacina da Covid aqui, eu trabalhei na erradicação da polio em Angola. Minha área de especialização formal mesmo é comunicação para o desenvolvimento em emergências de saúde pública. A comunicação aqui, tanto do governo quanto quem tentava contrapor o governo, ela trabalhou para que nenhuma pessoa adotasse nenhum protocolo de segurança. Porque você tem assim, vários protocolos para fazer quando você tem uma emergência de saúde pública. Você tem que dar à pessoa, primeiro, serenidade. Sim. Depois, escolhas. E fazer a comunicação de um jeito que a pessoa entenda que ela vai dar segura, conta. Né? Ou que nem se sinta segura, mas fala assim, não, eu consigo levar isso aqui, eu consigo levar. Se você chega e fala de cara, 1 milhão de mortos, a cabeça da pessoa desliga, ela fala, não, mano. Isso acontece mesmo. Então, assim, você tem, de um lado, é só uma gripezinha. E do outro, 1 milhão de mortos. E enquanto os palhaços vão lá se divertindo, a população que se dane. Porque o que acontece é que desliga mesmo. A pessoa para de prestar atenção aos detalhes. Então, o cara quer usar máscara, ele não consegue usar do jeito certo. Ele não consegue nem aprender qual é o jeito certo. Por quê? Porque ou é uma gripezinha que você não tem que dar atenção, ou é 1 milhão de mortos que não adianta você usar porque você vai morrer também? A cabeça do ser humano funciona assim. Binária. Se é muito extremo e eu não dou conta, eu desligo. Então, mas essa teoria, quer dizer, que a teoria não, que é a prática, porque aconteceu. O que deveria ter sido feito? Você como uma expert, você foi lá, estudou isso, você tem um embasamento. Qual teria sido o movimento correto a se fazer numa situação daquela lá, num país como esse? Primeiro, de união. Aqui não teve. Isso. A primeira coisa. Então, assim, verdade. União. Então, você tem que ter união o quê? Primeiro, olha, a partir desse momento, as diferenças políticas estão de lado, porque temos uma coisa mais importante, que é a sua família. Sim. Primeira coisa. Depois, a união entre diversos setores da sociedade. Então, você une um conselho de notáveis em saúde pública para isso, com os políticos, com os artistas que vão falar aquilo para as pessoas. Tom sempre comedido. Que isso, quando a gente viu, os influencers de um lado e de outro já vieram... Com o pé no peito, né? Um tom sempre comedido. E passando as informações que são seguras. Ocorre que a gente está vivendo uma era
em que tudo vira uma jihad religiosa. Então, parece que todo mundo é xiita, que tem uma polarização que o cara ou você tá comigo ou você vai morrer. Não, e você tem que ir, por exemplo, tem gente que tomou a vacina, tem gente que agora tem alguns efeitos colaterais de algumas das vacinas que estão sendo documentados. Aí, se você falar isso, o cara fala, então você acha que o quê? Que a vacina vira jacaré? Pois é. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Qualquer medicamento que seja feito num tempo tão curto, Não foi testado, né? ele vai ter problema, ele vai ter problema. O que se achou no momento é que a solução valia a pena testar. Porque era uma coisa, o grande problema emergencial. o problema da Covid não é letalidade, é o quanto ela avança rápido em contaminar. Sim. Ela afoga o sistema hospitalar e aí você vai ter gente que nem tem agora, morrendo de câncer, que não precisava ter morrido, porque não conseguiu dar continuidade ao tratamento, porque o hospital... Não tem espaço. Entende? São muitos fatores. E isso nunca era discutido. Não houve discussão. Porque, Sim. assim, a gente tá no meio dessa coisa da imprensa legitimar gente muito maluca e muito violenta. De gente muito maluca e muito violenta entrar no meio político, porque eles estão ganhando poder. Sim. Tá tendo espaço para eles, né? Tá, e as pessoas votam, às vezes assim, a pessoa também vota porque ela cansa do radical de um lado, então ela vota no radical do outro para combater. Que é uma loucura, na verdade, né? Porque você não troca nem 6 por meia dúzia, na verdade, né? Não, no livro tem um negócio que eu coloco, que é o Manual de Radicalização do Andrew Anglin. É uma das coisas mais perversas que eu já li. Esse cara adaptou o capítulo 6 do Mein Kampf para a internet. Nossa Senhora. É a propaganda da guerra do Hitler. Sim. Ele adapta para a internet. Quem é esse Andrew Anglin? Ele era um militante antirracista vegano que depois virou neonazista trumpista. Nossa Senhora. E as técnicas dele, as técnicas que ele coloca, você vai ver no Brasil em influencers bombados, tanto à direita quanto à esquerda, e muitos deles aparecendo na mídia. Exemplo. São discípulos do cara. Não são discípulos do cara. É que a gente aprende as coisas por aprendizado então, mas social. Essas pessoas com quem você citou, sabem desse... Muito provavelmente não. Elas aprenderam por aprendizado social, sem saber de onde vem, e estão repetindo técnicas nazistas de propaganda, sem saber de onde vem. Por exemplo, uma que parece bobagem. Você atacar primeiramente mulheres e desumanizando. Por que mulheres? Porque a mulher é nova no espaço público. Então, essa entrada, como toda mudança, ela causa ressentimento. E aí você consegue mobilizar o ressentimento. Sim. Como que você desumaniza a mulher? Tem 2 jeitos que, assim, todo mundo que vai ver vai lembrar de alguém que viu fazendo. A mulher nunca é a fulana, essa vagabunda, só. Não. Ela é o fulano de saias. Você despe ela da identidade dela. E compara alguém que o grupo já não gosta. E põe saia para dizer que é mulher. É a despersonalização. Ela não é mais ela. Ela é o nosso inimigo de saias. E tem a outra que eles chamam de cultural hijacking, que é o sequestro cultural. Você apresenta uma ideia de desumanização misturando com arte, com alguma coisa que a pessoa já consome. Então, assim, você dá um apelido para aquela mulher que seja uma personagem nazista de um filme. Nossa Senhora. De um filme, de um anime, de alguma coisa do caldo cultural. Que seja assim, muito familiar para aquele grupo. Por quê? Porque ele não conhece aquela mulher. Ele tá vendo aquilo ali só no celular, no computador. Ele desliga a chave de que seja um ser humano e começa a agir como se fosse um jogo. E assim, o objetivo do Andrew Anglin é preparar as pessoas para rir da morte dos nossos alvos. Desdém total. E assim, isso são pessoas que chegam a isso mesmo. Madeleine, eu quero... não é sempre que eu faço isso, mas eu vou fazer porque eu estou sentindo que aqui a gente vai conversar muito e já deu um tempo. Eu quero parar aqui e você volta semana que vem para a gente continuar o nosso papo. Topa?
Topo, mas tem que vir continuidade. Não, aqui não é tudo normal, tá tudo certo. A gente vai fazer semana que vem a parte 2. Derico convida a Madeleine Lasco. Pode ser? Claro que pode ser. Senhoras e senhores, só lembrando, dia 30 de agosto, no Centro Cultural, no Centro de Convenções e Bolsas, 8 horas da noite, 1000 motivos para doar. É um evento beneficente em prol do Instituto da Criança, para a gente conseguir melhorar tecnologicamente e humanamente o atendimento às crianças e adolescentes com o transplante, né, os transplantados. Já temos mais de 1000 transplantes realizados e vamos chegar a muito mais ainda, contando com a sua ajuda através daqui, ó, esse QR Code ou esse link aqui, você pode participar, tá bom? Semana que vem, estamos junto aqui com mais Madeleine Lasco. Muito legal! Olá, podcasts.